a vida dele por alguns, mas por todos, por todo aquele que clamar o nome do Senhor, por todo aquele que reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. A palavra de Deus, ela diz assim, lá em Crônicas, que o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos maus caminhos, e me buscar de todo o seu coração, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Mas ainda existem, irmãos, entre nós, muitos perdidos, muitos cegos, muitos cativos, muitas pessoas que acham que são livres, que acham que a vida dela é perfeita, que está tudo bem, e que elas sabem de tudo, e elas conhecem tudo, e que elas já conquistaram tudo que elas precisam na vida, mas que não conhecem o principal. Que não conhecem Jesus na sua essência. Talvez conhece de ouvir falar. Talvez conhece porque hoje a globalização da internet, ela tem o poder de levar, toda e qualquer notícia, tudo para todos. E tem muitas pessoas hoje que estão conhecendo o Senhor Jesus de ouvir falar. E tem ouvido falar dos milagres, e tem ouvido falar das maravilhas, e tem ouvido falar do que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, do que ele fez, da grande obra dele, e ouve falar dele, mas não conhecem ele na sua essência. E o que nós temos feito aqui nessa igreja, nos últimos tempos, é nos conscientizarmos que se nós, como servos verdadeiros do Senhor, que nós, como testemunhas do Senhor aqui nesta terra, como atalaias do Senhor aqui nesta terra, não fizermos o nosso papel de compartilharmos o maná que nós temos tido acesso a ele, com os que estão perdidos, com os que estão cegos, com os que estão na escuridão, tem algo errado conosco, porque nós somos discípulos. E discípulos ouvem a voz do mestre. E o mestre diz: ide e fazei novos discípulos entre todas as nações. Esse foi um mandamento do Senhor Jesus para os seus discípulos. E quando nós lemos esta palavra na Bíblia, nós achamos que era para os 12 que estavam ali com ele. Só para aqueles que estavam ali com ele. Mas através deles, como tem sido falado aqui também, foi se multiplicando esses discípulos, até chegar em mim e em você. Então, cada um de nós aqui, somos um discípulo do Senhor, para levar as boas novas aos corações perdidos, para levar as boas novas àqueles que estão andando por caminhos que eles não sabem. Porque não adianta, irmãos, não existem estudos, faculdades, o maior sábio que possa existir sobre esta terra, que possa desvendar o mistério da comunhão do homem com Deus, da alma humana para com Deus. Porque o que está dentro de nós, a nossa alma, ela anseia, ela clama pelo mestre. Nosso corpo físico não, mas a nossa alma e o nosso espírito, ele sente necessidade, ele sente saudade, ele sente desejo do mestre. E quando nós deixamos que este corpo físico, que esta capa, ela tome conta e ela domine sobre nós, nosso espírito e a nossa alma, ela fica abatida, ela fica apática. E é por isso, irmãos, que nós temos
que está latente em nossos corações, que tem que arder em nossos corações por nós, todos os dias, e também de levar isso, para que nós possamos ganhar. Eu até não gosto de ouvir, de usar essa expressão, porque não somos nós que ganhamos, mas é o próprio Cristo, porque Ele precisa de mim e de você. Não que verdadeiramente Ele precisasse, mas Ele quis precisar. Ele quis e Ele quer precisar. Ele quer nos fazer úteis. Isso me faz lembrar da passagem da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ele chega ali diante do túmulo de Lázaro, para trazer vida novamente a Lázaro, ele simplesmente poderia ter se dirigido àquela pedra e ter feito um movimento, ela se movimentaria sozinha. Mas ele disse para as pessoas que estavam ali: retire a pedra. Em outras palavras, retire a pedra para que eu possa realizar um milagre aqui neste lugar. E nós temos, igreja, que sermos aquele que retira a pedra. Nós temos que nos colocarmos no lugar daquele que retira a pedra, daquele que tira o argueiro do olho do irmão, daquele que está lá fora, que está sofrendo. Muitas vezes, amado, você vai pregar para uma pessoa e ela não vai estar nem aí para você. Você vai achar que aquela palavra que você está falando está sendo jogada ao vento. Mas a palavra de Deus nos ensina lá em Eclesiastes: lança o seu pão sobre as águas. Joga e deixa lá, porque em algum momento ele vai matar a fome de alguém. Então não importa se você vai pregar para alguém, se você vai falar de Jesus, se você vai evangelizar, e você não vai ter ali uma resposta imediata daquela pessoa. Porque evangelizar, igual o nosso pastor tem falado, não é só você trazer gente para a igreja. Evangelizar não é só você falar com a pessoa assim: Jesus te ama. Mas evangelizar é você plantar uma semente no coração de alguém. Talvez essa pessoa que você vai lançar a semente, você nunca mais vai ver ela. Talvez ela seja de outro bairro, de outra cidade, de outro país. Mas quando você lança a semente, você está fazendo a sua parte como semeador. Você está cumprindo o ID do Senhor sem se preocupar. Você não tem que se preocupar se a semente vai germinar ou não. Mas você lança a semente, porque o Senhor cuidará para que ela possa germinar no momento certo. Porque no momento certo, aquela pessoa no qual foi lançada a semente no coração dela, ela vai se lembrar do que você falou. Ela vai se lembrar daquela palavra. E oxalá, diz a palavra de Deus, tomara que ela se volte para o Senhor. Talvez você pode ser alguém que vai estar ganhando muitas almas por aí, mas que você nem sabe. Mas aonde você vai, você tem lançado a semente do evangelismo, a semente da palavra de Deus, a semente que diz assim: olha, eu conheço um que salva. Amado, você pode achar que você está salvo. Você pode achar que você é livre, que você não é escravo, mas você é. Muitas vezes, irmãos, essas palavras, elas são difíceis de falar com alguém. Então você tem que arrumar um jeito. Você tem que arrumar uma estratégia para que a própria pessoa, depois ela possa ali ficar meditando naquilo e falar: não, verdadeiramente, aquela pessoa tem razão. Amém? Quando Deus, Ele criou o homem, depois de Deus Ele ter criado tudo na terra, diz a palavra do Senhor que no 7º dia, o Senhor Ele descansou. E essa palavra me chama muito a atenção, porque diz que o Senhor descansou. E quando eu leio que só depois que o Senhor formou todas as coisas, e no 7º dia Ele descansou, e só depois que Ele descansou e viu que tudo que Ele tinha feito era bom, foi que Ele resolveu criar o homem. Depois que Ele já estava descansado, de ter criado a terra, criado todas as coisas, os animais, as plantas. E então Ele criou o homem.
E Deus então criou o homem para que ele pudesse cuidar das coisas de Deus. Deus, ele criou o homem para que o homem tivesse intimidade com Deus. Quando você vê, lá no começo, a palavra dizer que Deus, ele descia todas as tardes para conversar com Adão. Nós entendemos que Deus criou para ele alguém que ele pudesse relacionar, um amigo. Alguém que ele pudesse conversar. Alguém que ele pudesse trocar ideia, como diz o pessoal hoje, né? Alguém para se relacionar com ele. E aí então Deus criou o homem. Depois Deus viu que era bom, mas que ele não deveria estar só. E Deus então criou a mulher da costela de Adão. Colocou aquele casal ali para cuidar do jardim do Senhor. Mas aí então, irmãos, aquele que sabe o valor de uma alma, sabia que Satanás, ele sabe como Deus sabe o valor da nossa alma. E é por isso que ele não descansa. E é por isso que ele não dorme. E é por isso que ele não tira férias, não tira folga. Porque ele sabe o valor da alma do homem. E ele quer de toda maneira tomar para ele essa alma. E então ele, na sua astúcia, usando ali a serpente, ele tentou o homem. Tentou a mulher e tentou o homem. E então o pecado entrou no mundo. E quando o pecado ele entrou no mundo, a alma do homem, ela passou a correr risco. Você já pensou nisso, irmãos? Porque até então estava seguro. Até então Adão e Eva estavam seguros lá no jardim, no paraíso com Cristo, com Deus. Nada poderia tocá-los. Eles estavam protegidos. Eles estavam fortalecidos. A mão do Senhor, a presença do Senhor estava ali constante. Mas quando entrou o pecado no mundo e eles foram expulsos do jardim, é como se ele tivesse ficado por sua própria conta. E a alma do homem ficou vulnerável às coisas do mundo. E quando nós falamos do valor de uma alma, nós pensamos nisso. Que é como se a alma do homem, no caso Adão e Eva, ao sair, né, debaixo ali da proteção constante do Senhor, como se ela tivesse se enfraquecido e tivesse ficado vulnerável às tentações deste mundo. Porque é lógico que Satanás, ao usar ali aquela serpente para tentar Eva e tentar Adão e inserir o pecado na vida deles, e quando eles foram expulsos do paraíso, do jardim, ele ficou ali ao redor, como ele está até hoje. Como nós vamos ver mais lá para frente, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, tentado. A tentação começou a pairar sobre a terra, sobre a vida do homem. E o homem então começou a ter que lutar pela sua alma, para preservar a sua alma de Satanás. E hoje nós queremos entender por que as pessoas não se importam com isso. Por que o mundo não se importa com a alma? O mundo se importa com o corpo. O mundo se importa com as ações do homem. Mas o mundo não se importa com a alma. Tanto é que nós temos entre nós, espalhados pelo mundo inteiro, pessoas que estão vivendo as suas vidas como se não houvesse um amanhã. Porque eles não acreditam que existe um amanhã. Eles não acreditam que existe uma vida eterna. Porque essa vida eterna, ela é para a alma vivente do homem. Ela não é para esse corpo corruptível que nós estamos nele aqui. E as pessoas não se importam com as suas almas. Hoje as pessoas se importam em viver bem, em estar bem, em conquistar as coisas, em relacionar com as pessoas que estão no mundo ao seu redor, viver a vida da melhor maneira possível, porque hoje ou amanhã eu morrerei, e tudo acabou.
E eu tenho que viver o hoje. Essa é a filosofia humana. Eu tenho que viver o hoje. Porque o hoje é que importa. Porque depois que eu morrer, acabou. Realmente a palavra de Deus, ela diz assim, que depois que nós vamos para a sepultura, lá não haverá mais nada a ser feito. Não haverá mais obra. Mas nós que entendemos e acreditamos que nós somos feitos também, além da carne, de alma e de espírito, nós temos que nos preocupar com a nossa alma. Nós temos que nos preocupar com o nosso espírito. Seria muito fácil, igreja, se fosse só matéria. Você poderia viver tranquilamente aqui, morreu, acabou, como muitos acreditam. Mas será que Deus, quando Ele pegou ali aquele barro, e Ele criou Adão, e Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro, o seu próprio fôlego, o fôlego que veio da boca de Deus. E nós somos descendentes dele, desse primeiro homem. E o fôlego de Deus está em nós. É a nossa alma. Para que Deus criaria o homem? Para que ele pudesse uma vez só viver e morrer e pronto, acabou? Eu não acredito nisso. A palavra de Deus nos mostra que isso não é a realidade. Mas Deus, ele criou o homem para se relacionar com ele. Tá certo que em muitas épocas, desde que o pecado entrou no mundo e foi tentando o homem, e Deus de todas as maneiras ali sempre tentando preservar a raça humana. Deus em todo o tempo tentando preservar o homem. Se você for ler lá desde Gênesis, até chegar cá no Novo Testamento, até chegar a manifestação do Filho de Deus, muitas coisas foram feitas. Deus, ele levantava homens como eu e você, para salvar às vezes uma nação. Porque Deus queria preservar a sua criatura. Mas aí chegou um tempo que não estava sendo possível, não estava funcionando mais daquela forma. Como já foi pregado aqui, o sangue de animais que eram derramados por causa do pecado humano já não era mais suficiente para resgatar o homem. Aí então, sabe qual é o valor da alma? João 3,16. Esse é o valor da sua alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o valor da sua alma. A vida de Cristo, o sangue de Cristo, porque fomos comprados por um alto preço, o preço de sangue. Não há nada maior do que isso, amados. E sabe por quê? Porque o valor de uma alma é eterno. O valor de uma alma é eterno para Deus. Porque ao contrário do que pensam, a alma, ela não morre. E aquele que não se alinhar, aquele que não entregar a sua vida para Jesus, aquele que não tiver uma vida com Cristo, quando ele desencarnar dessa carne aqui, ó, e a alma ainda estará viva, ela só tem 2 lugares onde ela vai poder descansar e desfrutar: no céu ou no inferno. Só isso, irmãos. Não tem muito o que falar. Vai ser no céu ou vai ser no inferno. E enquanto nós estamos aqui, e nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos,
E também por aqueles que nós estamos vendo aí sofrendo. E quando nós falamos sofrendo, irmãos, nós estamos nessa campanha de 21 dias de valor de uma alma. Nós estamos jejuando, nós estamos orando por almas perdidas, por vidas perdidas. E às vezes nós pensamos assim: não, uma alma perdida, coitado, é aquele mendigo que está na rua. Ele é uma alma perdida, ele não conhece Jesus, ele passa fome, ele passa frio. Não, uma alma perdida é a alma daquele traficante, daquele bandido, né, que tem não sei quantas mortes nas costas, daquele que lá está atrás das grades. Não, uma alma perdida é daquela prostituta que está fazendo ponto ali na esquina. Amados, uma alma perdida, ela pode ser de alguém que você conhece, que é um empresário bem-sucedido, tem os melhores carros, tem a melhor empresa, tem muito dinheiro, viaja para o exterior na hora que quer, tem as melhores roupas, mora nas melhores casas, nas melhores coberturas que tem aqui na nossa cidade. Almas perdidas também estão ali. Porque nós não estamos falando do exterior, nós estamos falando do interior. E quando nós clamamos a Deus por almas que estão perdidas, por almas que estão sofrendo, é disso que nós estamos falando. Não daquilo que nós vemos aqui, mas aquilo que está aqui dentro. Amados, quantas pessoas que a gente ouve falar, outros a gente não ouve falar porque não é muito divulgado. Mas a questão do suicídio, por exemplo. Quantas pessoas que têm tudo materialmente falando. Às vezes tem até uma família bacana, uma família bonita. Há poucos dias eu vi um noticiário de um homem que deu cabo da própria família e depois se matou. De um bebê de meses, da esposa. Foram encontrados 3, foi aqui em Belo Horizonte mesmo. Os 3 mortos em cima da cama. Num prédio de alto luxo. Né? Estavam ali, talvez felizes com a chegada de um bebê recém-nascido, a esposa, o esposo. O que leva um ser humano a fazer isso? A alma doente. É uma alma aflita. É uma alma que precisa de Jesus, que precisa de ajuda. E nós, amados, enquanto atalaias do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte. Talvez esse homem que eu estou citando aqui, que eu nem conheço, talvez alguém tinha pregado para ele, alguém tinha falado de Jesus já para ele. Eu não sei, eu não posso dizer. Mas talvez ninguém, ou ele não teve ninguém que tivesse gastado tempo, por exemplo, com ele. Nós temos falado sobre isso aqui também, tem sido falado sobre isso aqui no altar. De não só às vezes evangelizar, mas tem pessoas que elas necessitam que nós gastemos tempo com ela. E o que é gastar esse tempo? Hoje, por exemplo, a gente tem uma ferramenta boa nas nossas mãos, que é o telefone, o WhatsApp, o Message, o Instagram. E tem pessoas que você fala com ela algo hoje, aqui de Jesus, e você acha que tá bom. Mas se você tiver a oportunidade, ou se você puder, de todos os dias, você está mandando ali uma mensagem. Você está dando um bom dia. E como é que você está? Oi, você está bem? E mandando uma palavra, um versículo bíblico, gastando tempo, evangelizando através do celular. Porque talvez no momento em que você envia ali aquela mensagem, ela chega no momento oportuno, em que aquela pessoa está triste, ela está chorando, ela está sofrendo, e muitas vezes até pensando em fazer algo com a sua própria vida. Então nós temos que estar atentos a isso. Porque não é, irmãos, só aquilo que a gente vê ali que está por fora, que está legal, está bacana. Não, aquele ali não precisa, né, porque está tudo bem com ele, mas às vezes não está.
Eu vi uma historinha que eu achei interessante. Serve como parábola, né? Igual Jesus falava. Estava o sinal fechado de trânsito. E então parou um carro. E tinha um homem no volante. Então veio um menino vendendo algumas coisas. E ele então ofereceu para aquele homem um vasinho de planta. E aquele vasinho de planta estava bem sequinho, estava só um galhozinho. E quando ele perguntou para aquele menino assim, quanto você está querendo nesse vasinho? Ele queria ajudar o menino. Quanto você quer nesse vasinho de planta? Ele olhou assim, pensou, né? Aí o menino virou e falou assim, R$200. Eu falei, R$200? Aí pensou com ele, né? Falou assim, mas R$200 nesse vasinho? Mas essa plantinha está quase morta, está sequinha. E aí o menino virou para ele e falou assim, moço, essa plantinha, ela só está precisando de alguém que cuide dela. Porque ela ainda tem raiz. E se o Senhor levar ela para sua casa, e o Senhor cuidar dela, e regar, e colocar um adubo, e cuidar dela, ela vai ficar uma planta bonita. E essa história, irmãos, a pessoa que contou ela, estava se referindo ao valor de uma alma. Porque a alma, às vezes ela está abatida. Às vezes ela está caidinha. É aquela pessoa que você chega assim, ela está caidinha. Ela está depressiva. Mas aí quando você começa a regar, e você começa a cuidar, e você começa a adubar aquilo ali com a palavra de Deus, a falar de Deus com aquela pessoa, a falar das maravilhas de Deus e a contar coisas bacanas. Uma das coisas, irmãos, que eu acho que mais edifica a vida das pessoas que estão numa situação dessa, é a questão dos testemunhos. É contar aquilo que Deus fez na sua vida. É como foi falado aqui esses dias pelo pastor Rodrigo. Teve um momento na sua vida que alguém também gastou tempo com você. Teve um momento na sua vida que alguém orou por você, que alguém intercedeu por você. Talvez você nem sabe. Então tem pessoas na vida que estão como essa plantinha, precisando ser regadas, precisando ser cuidadas. E não é sempre que a pessoa ela vai chegar para a gente e falar que ela está precisando disso, que ela está para baixo. E a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo para saber quando a pessoa está precisando. É por isso que nós também temos que estar sempre fortalecendo o nosso espírito. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos alimentarmos para estarmos fortes, para que nós possamos fortalecer os que estão lá fora. Porque se nós, irmãos, não tivermos o que doar, não estivermos cheios, como que a gente vai também ajudar aquele que está precisando? É aquilo que a gente fala sempre, de manter a nossa lamparina cheia de azeite. É de manter a nossa vida cheia do poder de Deus, cheia da palavra de Deus, para que nós possamos ajudar aqueles que precisam. Porque também nós não sabemos nem a hora, nem o momento em que a gente vai precisar ajudar alguém. Com a unção que está em nós, nós temos que transbordar daquilo que de graça nós recebemos. E de graça nós devemos espalhar. Porque nós não sabemos nem a hora e nem o momento em que nós precisamos transbordar isso que está dentro de nós. Porque não adianta, irmãos. Teve um dos dias do devocional dessa semana que me tocou muito. Foi o dia que o pastor Rodrigo falou sobre o cordeiro lá. Na Páscoa. Quando o povo estava prestes a sair do Egito. Foi tão interessante. Quem está acompanhando aqui? Levanta a mão, irmãos. Quem está tendo a oportunidade de acompanhar aí o devocional, as palavras que está sendo falado todos os dias, está sendo muito edificante para as nossas vidas e poderia ser para a sua, que não está tendo acesso. Pergunta aos irmãos aí, entra no grupo ou pede alguém para te mandar. Tem também no Instagram. Eu creio que todos hoje em dia, quase todos têm Instagram. Tem lá no Facebook também. Você acessa lá, você vai estar tendo acesso a esses conteúdos. E então o pastor Rodrigo falou sobre isso, sobre dividir o cordeiro. É dividir essa graça
que nós temos recebido, porque o Cordeiro, irmãos, ele é suficiente para nós e para todo aquele que precisar dele. E nós temos que dividir. Nós não podemos ser egoístas de ficar aqui, né, só nós recebendo, né, e alimentando e fortalecendo, e a nossa família na nossa zona de conforto, na nossa casinha, e não saber, procurar saber de que tem mais pessoas com fome. E dividir aí esse pão que desceu do céu, o pão que é Jesus Cristo, ele é para todos. E nós temos que cumprir o ID do Senhor. Nós temos que falar para a pessoa assim: olha, a sua alma tem valor. Oh, meu amado, você não é feito só de matéria. Dentro de você, como é que você acha que você vive? Só de matéria? Quem que fez você? Como que você acha que você veio a existir? Como que é o mistério da vida? Qual que é o mistério da vida? É uma mulher que concebe, e você vê ali aquela barriga crescer, e você vê ali uma criança nascer. Que mistério é esse? Quem fez isso? Quem faz isso? E eu quero que as pessoas que estão aí fora, que falam que não acreditam em Deus, que são ateus, como que explica esse mistério? Como que explica o dom da vida? O fôlego da vida? É Deus. Eu creio que muitas pessoas já assistiram aquele filme, que Deus não está morto. Aquele filme fala aos nossos corações. Quando aquele jovem vai apresentar ali a tese dele para um homem, um professor que era ateu, e ele vai falando e vai falando até ele despertar naquele professor algo interessante, que é quando ele fala assim, não sei quem lembra do filme, o professor que era ateu fala assim, o jovem pergunta para ele assim: mas por que você é ateu? Por que você não acredita em Deus? E ele vai e fala com ele assim: porque Deus levou a minha mãe quando eu ainda era uma criança. Ou seja, ele sabia que Deus existia. E por que também ele sabia que foi Deus que levou a mãe dele? Ele simplesmente ficou com raiva de Deus. Irmãos, todo aquele que diz que é ateu, que não acredita, ele sabe sim da existência de Deus, mas ele só não quer, ele decidiu não acreditar, ele decidiu não crer, ele decidiu não ter vida com ele. É diferente, mas Deus, ele existe, e ele é galardoador dos que o buscam, diz a sua palavra. Ele se torna seu quando você o quer, quando você entrega a sua vida para ele e procura ter vida com ele. Ele se torna seu e você se torna dele. Muitos querem ser só criatura, mas você que está aqui nesta noite, você escolheu ser filho. Fala disso para as pessoas. Não queira ser só criatura. Queira ser filho, queira fazer parte da mesa, queira se fartar do Cordeiro. Esse é o evangelismo. É falar para as pessoas que o Cordeiro, ele é grandioso. O Cordeiro fez na minha vida e ele pode fazer na sua. E eu não falo, talvez você está aí me ouvindo pela sua televisão, pelo seu celular, você está aqui esta noite. Eu não estou te prometendo, como foi falado num dos devocionais essa semana também, eu não estou te prometendo coisas materiais, e Deus também não te promete coisas materiais, mas Deus te promete vida, e vida com abundância, porque quando se tem vida com Deus, quando se tem força, quando se tem coragem, as coisas materiais é uma consequência das suas lutas terrenas. Por
que que hoje em dia nós vivemos numa sociedade, num mundo onde ter as coisas materiais é o mais importante, onde conquistar poderes neste mundo é o mais importante. Por que que nós vivemos hoje neste mundo onde o corpo físico, a matéria, ela é tão importante? Eu gosto muito de citar isso, irmãos, porque talvez você vai se identificar com o que eu vou falar. Eu frequento academia. O pessoal lá em casa ri de mim que eu falo que eu frequento academia pela força da necessidade de saúde. Porque faz bem para a nossa saúde física. Mas eu fico observando, às vezes, esse culto ao corpo. Essa coisa da importância de se ter um corpo escultural pela academia. E eu vejo as pessoas, às vezes, malhando lá, dando cada grito para pegar um peso. Eles gritam de dor, né? Então, tem uns que ficam... Aí eu olho assim, lá, eu pego lá o meu pezinho, né? Que é o suficiente para exercitar os meus músculos, né? Mas eu fico observando e fico assim. A gente que é, né, espiritual, a gente sempre vai para o lado espiritual. Eu estou assim, se todos fizessem esse mesmo esforço, né? Para malhar o espírito, para fortalecer o espírito. E não precisa pegar muito peso, não. Isso aqui é leve, ó. Isso aqui é levinho. Para fazer, ó. Todo dia. Outra coisa, joelho no chão, ó. Dá para fazer também. Sabe para quê? Para fortalecer o espírito. Fortalecer o espírito, amado. Para que o caminho que você escolheu aqui, ó, o alvo lá que é Jesus, você possa continuar firme, ó. Vem pancada de um lado, você balança, mas não cai. Vem pancada de outro, você balança, mas não cai. Sabe por quê? Você tem um foco. Vem um aqui e fala um negócio no seu ouvido, ó. Te faz uma proposta indecente, uma proposta indecorosa. Você escuta. Opa, estou firme. Eu sei o que eu quero. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não preciso disso. Amados, isso é importante nas nossas vidas. E é importante nós passarmos isso para as pessoas. É importante. Quantas vezes a pessoa, eu acho muito bacana, tem gente que, às vezes ela não tem nada, materialmente falando, mas ela tem a palavra de Deus. E ela tem a ousadia de chegar e pregar para as pessoas. E quando ela vira as costas, tem pessoas que falam assim na cabeça assim, não sei o que está falando, não tem nada. Não tem nada na vida. Está desempregado, não tem nem carro, não tem casa própria, vive de cesta básica. Está falando o quê? As pessoas falam, irmãos. Mas talvez ele não tem nada disso hoje. Mas ele tem o mais importante, que é a palavra de Deus fixada dentro do seu coração. É a sede de levar a palavra. É o que queima aqui, que ele não aguenta guardar só para ele. Não importa se vão falar de mim, não importa se vão me julgar, mas eu falo. Tem até uma piadinha que fala assim, antiga, né? Acho que o pastor até sabe, que corta os braços do cara, né? E ele está falando de Jesus, já viu? Eu não sei contar, dia que eu esqueço as piadas tudo. Aí corta os braços, corta as pernas, e ele está falando de Jesus, Aí vai cortando tudo, aí fala assim, não, agora não tem mais nada para cortar, vamos cortar a língua. Aí corta a língua dele, não tem jeito de falar mais nada. E é isso aí, irmãos. Não importa o que falam lá fora. O importa é o que nós acreditamos. O que importa é o que a palavra de Deus, ó. Se você crê nisso aqui, ó. A não ser que você não crê. Quando eu vou falar de Jesus para alguém, eu gosto de perguntar isso. Fala assim, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que essa é a palavra de Deus? Escrita por homens, mas inspirada por Deus?
Você crê que o que está aqui pode fazer diferença na sua vida? Irmãos, eu não estou falando besteira, não. Não sei se vocês já viram matérias que falam sobre isso, que o livro da Bíblia, que a Bíblia, ela é o livro mais completo que existe. Que a Bíblia, ela é o livro mais lido sobre a face da terra. A Bíblia é sagrada. Então, irmãos, que nós possamos saber de uma coisa. Deus, ele não abriu mão de ninguém. Deus, ele não desistiu de ninguém. E ainda há tempo. Nós ainda estamos com... Sabe qual que é o tempo? O tempo é esse aqui, ó, que nós estamos aqui. Porque daqui a 5 minutos, 2, sei lá, minutos, eu não sei. Mas ainda temos tempo. E enquanto nós estivermos vida e fôlego de vida, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela não pode sair dos nossos lábios. O amor pelas vidas, pelas almas perdidas, ele não pode sair de dentro de nós. Nós não podemos ser egoístas e querer o cordeiro só para nós. Eu gosto sempre de repetir isso aqui porque é verdade, viu, irmãos? Certa vez eu vi um pregador falar assim, que pastor cuida de ovelhas. Pastor cuida das ovelhas. Mas o pastor, ele não gera ovelhas. Quem gera ovelhas são ovelhas. Você entende isso? Quem gera ovelhas são ovelhas. Porque quando nós estamos lá fora, nós somos ovelhas espalhadas por todos os lugares. Mas nós somos ovelhas que temos um pastor que cuida de nós. Mas tem um versículo na palavra de Deus, que eu não vou lembrar dele aqui agora, que Deus, ele diz assim: mas ainda me convém ajuntar ovelhas que não são desse aprisco. E o que eu entendo dessa palavra é que quando Jesus, ele deu a ordem do ide, é porque tem lá fora também pessoas que podem vir para o aprisco. Amém, irmãos? Lá fora, perdidas, sem pastor, tem muitas ovelhas. Nós temos que ir atrás. E o Senhor, ele conta conosco para isso. Conta comigo, conta com você. Para não só orar, jejuar, sofrer, chorar pelas almas perdidas, mas fazer alguma coisa, por menor que seja, irmãos. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. Sempre vai surgir um momento, uma oportunidade de você falar desse Deus tão maravilhoso. Busca estratégias. É como o pastor tem falado aqui, busca estratégia. Você não precisa ser aquele crente chato, né, que quando você vai chegando assim, o pessoal fala, ixi, já vem. Não vem aquele chato, vem, né, aquele só fala. Não, invente estratégia, né, seja uma pessoa assim que saiba chegar, né, o pessoal está ali, lógico que você não vai entrar no meio assim das baguncinhas, né, mas chega, tá, já aproveita e depois entra com uma coisa saudável, né, falando de uma coisa legal, de uma coisa bacana. Porque, irmãos, nós somos dotados de inteligência para tantas coisas aí fora, né? Para tantas coisas nós temos estratégias. Nós temos que ter também para levar o evangelho do Senhor, para levar a palavra do Senhor. Todos os dias, quando você acordar pela manhã, você orar a Deus, você abrir os seus olhos e dizer, Senhor, muito obrigado, porque mais um dia eu estou acordando. E mais um dia o Senhor me deu vida. Me dá também, Senhor, condições. Me dá estratégias.
Coloca na minha boca palavras que vai edificar a vida de alguém, que vai trazer vida para alguém, que vai abrir a mente de alguém para as coisas do Senhor. Porque é interessante, irmãos, que foi feita uma pesquisa que diz que existe muitas pessoas ainda que não ouviram falar de Jesus. Que não ouviram falar de Jesus. É por isso que é tão bonita essa obra missionária, que é feita, né, de pessoas que deixam o seu porto, né, da sua casa, muitos deixam as suas famílias e vão para lugares muito distantes, aonde não tem televisão, não tem internet, não tem nenhum recurso, né, rádio nem nada, e lá existem pessoas que realmente não ouviram o Evangelho. E eu acho isso uma obra maravilhosa, linda. Inclusive, quando nas suas orações, quando você orar, ore por essas pessoas, que muitas delas a gente não conhece, não sabe, são de várias igrejas, de outros países, mas que fazem esse trabalho, que é o trabalho de apresentar Jesus para aquelas pessoas que não ouviram falar dele, que não têm acesso a redes que possam levar para eles alguma mensagem, e essas pessoas deixam a sua zona de conforto e vão para ali. Agora eu e você não, nós estamos tão à vontade, nós estamos tão cheios assim de ferramentas, de oportunidades, e às vezes tão perto de nós, tem uma vida que está na escuridão, tem uma alma que está se perdendo, que está indo para o inferno, e a gente não sabe como abordar, não sabe o que fazer, ou sabe e não faz. E o Senhor nos chama isso. O Senhor puxa a nossa orelha nesta noite. Seja o anunciador do Evangelho. Seja aquele a qual a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado os pés daquele que anuncia o Evangelho da paz, que levam a palavra do Senhor, que leva a palavra de Deus para um coração que está aflito, para um coração que está abatido, para um coração que está ferido, que foi ferido pelas coisas deste mundo. Mas diga para ele assim, que Jesus, ele é o bálsamo que cura as nossas feridas. Jesus, ele é o bálsamo de Gileade que cura as nossas feridas, que cura os corações machucados, que cura a alma batida. Jesus, ele é aquele que não poupou esforços enquanto ele esteve sobre esta terra. Ele não poupou forças para salvar, para anunciar o Evangelho do Pai. E Ele espera isso de nós, espera isso de mim, e Ele espera isso de você. Saiba que o valor de uma alma, ele custou muito caro para que ela se perca, para que ela vá para o inferno. Porque Jesus, ele não morreu por meia dúzia de pessoas, ele morreu por todos. E quantos mais puder ter acesso a essa palavra e ter as suas vidas resgatadas pelo sangue do Cordeiro, melhor será. Amém? Fica de pé no seu lugar neste momento. Vou estar fazendo uma oração para todos nós. Feche os teus olhos, Senhor Deus e meu Pai. Senhor, eu te amo, Jesus. Porque um dia o Senhor me chamou. Porque um dia, meu Pai, eu entreguei a minha vida nas suas mãos.
E eu nunca mais olhei para trás, Pai. Muitos tropeços, muitos buracos que às vezes a gente pisa. Mas dentro de mim, ó Deus, tem um coração que te ama, Jesus. E nesta hora, meu Pai, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, que o Senhor venha capacitar, ó Deus, ceifeiros para a tua seara. Deus, porque a seara ela é grande, ó Pai, mas os ceifeiros têm sido poucos. Os trabalhadores têm sido poucos, Senhor. Meu Deus, que essa pessoa que está aqui nessa noite, ó Pai, e ela quer se colocar como um trabalhador na obra do Senhor. Deus, que o Senhor venha capacitar. Deus, que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha fortalecer. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecer os pés dessa pessoa, para que ela possa ser um anunciador, uma anunciadora da palavra do Senhor, do evangelho que salva, do evangelho que cura, do evangelho que leva aos céus. Ó Senhor, nós sabemos que lá fora, meu Pai, Deus, lá fora tem muitas almas que estão perdidas. Tem muitas almas, Senhor, que estão na escuridão. Tem muitas almas que estão abatidas. Tem muitas almas que estão feridas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que nesta hora, meu Deus, o Senhor possa colocar em nós coração quebrantado. Deus, que o Senhor coloque em nós, meu Pai, amor pelas almas perdidas. Deus, que o Senhor coloque em nós ousadia, meu Pai. Deus, para onde quer que nós passarmos, meu Deus, nós possamos dar de graça aquilo que de graça o Senhor tem nos concedido. Deus, que aonde quer que nós estivermos e passarmos, que nós possamos compartilhar o Cordeiro, meu Deus. Que nós possamos trazer, meu Pai, para a nossa mesa aquele que está lá fora. Meu Deus, aquele que não te conhece. Meu Deus, talvez aquele que um dia te conheceu, mas ele se decepcionou. Meu Deus, ele foi ferido. Alguém o feriu, meu Pai. E ele então saiu, Jesus. E ele saiu porque ele foi enganado. Meu Deus, ele foi chamado com um propósito que não era o propósito do Senhor. E então ele se decepcionou. E ele voltou lá para fora. E hoje ele está nas garras do pecado. Deus, que nós possamos, meu Pai, ir lá. Não com a força do nosso braço. Não com a nossa força. Não com o nosso braço, mas com o braço do Senhor, ó Deus. E arrancar aquela vida dos braços do pecado. Deus, que nós possamos, pelo poder do Teu Espírito Santo, resgatar, meu Deus, aquela vida das mãos de Satanás. Meu Deus, que nós sejamos guerreiros, que nós sejamos, meu Pai, pessoas dispostas, que nós possamos, Senhor, ser pessoas que não tememos, meu Pai, mas que o Senhor esteja conosco. Que nós sejamos revestidos, ó Senhor, com a armadura do Espírito. Que nós sejamos, meu Pai, usados por Ti. Ó Deus, todos os dias, que o Senhor possa ver em nós um soldado do Senhor, para que possamos lutar, Senhor, contra estas amarras. Meu Deus, contra estas cadeias. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós sejamos capacitados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Digam todos graças a Deus e aplaudam o Senhor com alegria no seu coração. Aleluias. Graças a Deus, mas continue de pé, já vamos encerrar. Que palavra abençoada que toca aos nossos corações. Ao mesmo tempo que ela nos
dá um incentivo, um ânimo, nos exorta a ir lá fora pregar, nos exorta a ir pregar o valor de cada vida. Ela nos traz humildade, ela nos traz a cair em nós mesmos. Eu tenho um Deus que pagou um preço pela minha vida. Olhe para a sua vida agora, para quem você é. Um Cristo derramou sangue te comprando. Valorize cada gota de sangue derramado naquele madeiro. Feche seus olhos, irmãos. Imagine Cristo no madeiro. Cristo da forma que vier à sua mente. Imagine o sangue dele jorrando. Foi este sangue que te comprou. Esse é o sangue do Filho de Deus. Essa palavra nos faz humilhados. Essa palavra quebra toda soberba. Essa palavra quebra todo orgulho. Porque um dia nós somos comprados pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus. Se há algum orgulho aqui nessa noite, ele tem que ser quebrado com essa palavra. O próprio Deus derramou sangue por você, pela sua alma. Ele comprou a sua alma, que tem um valor eterno. Como podemos negá-lo em cada dia de nossas vidas ainda? Essa palavra nos manda ir lá fora resgatar vidas. Nos manda ir lá fora resgatar os perdidos. Anunciar para eles que a alma deles tem um preço e que o sangue de Cristo comprou ele. E ao mesmo tempo nos faz humilhados, quebrados, rasgados, nos fortalecendo em Cristo. Se estamos aqui essa noite é porque um dia Jesus veio neste mundo e derramou todo o seu sangue pela sua alma. Valorize cada gota deste sangue. Valorize cada passo de Jesus por você. Alguém aqui nessa noite quer se render a este Deus que comprou a sua alma? Alguém quer nessa noite se render, entregar a sua vida a esse Deus? Levante sua mão se tem alguém. Existe alguém afastado que quer voltar para os caminhos do Senhor? Quer renovar a sua aliança? Quer valorizar cada gota deste sangue? Se existe alguém, levante sua mão nesta noite. Valorize o que Jesus fez por você. Que possamos trazer pessoas para os cultos, para ouvir palavras como essa. Que possamos trazer pessoas, resgatá-las do fogo, salvá-las do fogo, para ouvir palavras como essa. Ouvir que um Cristo derramou sangue pela vida dela. E antes de tirar a oferta para encerrar, como foi falado no devocional dessa semana e pregado aqui algumas quarta-feiras atrás, nós somos um exército de Deus. A igreja é um exército. Esse exército, para cumprir a missão para o qual ela foi paga, ganhar este mundo. A nossa igreja local inserida aqui, no mínimo, é ganhar esse bairro. Mas, como foi falado até no devocional, parafraseando um teólogo, que o quê? A igreja não é um hospital. Ela é um exército. Neste exército existe um hospital para cuidar dos soldados que estão sendo enviados. Eu quero, nessa palavra aqui, nesta noite, se tem alguém ferido, com a alma ferida, machucado, angustiado, triste, eu quero que você venha aqui à frente essa noite. Queremos orar por você. Queremos cuidar dos que estão feridos para voltar para o fronte de batalha. Alguém com algum problema? Algo que está incomodando? Alguma angústia? Algo que incomode?
Todos aqueles vêm aqui que estão passando por... Irmãos, a nossa vida é travada de batalhas. A nossa vida é travada de guerras. A nossa vida é travada de situações que nos acorrentam muitas vezes. E se tem alguém passando por problemas que quer uma oração para fortalecer, queremos orar por vocês. Tem mais alguém? Pode vir aqui à frente? Queria que os pastores orassem. Desce aqui à frente para orar pelos que estão aqui. Cuidar um dos outros, amém? Se tiver mais alguém, pode ir vindo, nós estaremos orando. Ó Pai, oramos, ó Pai, pelos seus filhos que estão aqui à frente, ó Pai. Estão passando por cada um está passando por um problema. Cada um tem uma guerra que está travando, ó Pai. Cada um tem uma luta diária, Pai, no seu interior, na sua vida que está sendo travada, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem o bálsamo que cura toda dor. Sabemos que o Senhor tem o remédio que cura toda alma, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem a solução para cada problema, ó Pai. E nós oramos nessa noite, ó Pai, cuida dos teus filhos. Cuide de cada um que está aqui, ó Pai. Só o Senhor sabe o que cada um está passando, ó Pai. Oramos ao Senhor, ó Pai. Traga, ó Pai, o renovo, ó Pai. Traga a restauração, ó Deus. Traga a solução dos problemas, ó Deus. Traga tranquilidade, traga paz. Traga a paz que só o Senhor pode dar, ó Deus. Traga o alimento que só o Senhor pode trazer, ó Pai. Traga luz para a escuridão, ó Deus. Traga luz para as trevas, ó Pai. Traga a tua habitação, ó Pai, e a tua presença na vida de cada um, ó Pai. E traga solução para os problemas. Somos teus filhos, ó Pai. Ó Pai, estamos no teu exército e queremos estar à frente da batalha, ó Pai. Mas pedimos ao Senhor, cuide de nós, ó Deus. Cuide dos problemas que estamos passando, ó Pai. Cuide dos problemas que cada um que está aqui está passando, ó Deus. Cuide, ó Pai, de cada vida dessa igreja, ó Pai. Eu clamo ao Senhor, porque só o Senhor pode fazer, ó Deus. Somente o Senhor pode trazer a solução. Não é pela força do nosso braço, ó Deus, mas é pelo poder do Espírito Santo que age em nosso meio, ó Pai. Oramos com fé ao Senhor. Uma igreja que ora, que busca, é uma igreja forte, ó Pai. Estamos te buscando, jejuando, clamando ao Senhor por um motivo, pelo avanço do teu reino. E peço ao Senhor, cuide de nós, ó Pai. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos, ó Pai, traidores do Senhor, ó Pai. Mas pela tua graça, cuide de nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Pode retornar. E para encerrar, tem que tirar a oferta, né, irmãos? Estamos na construção.